E aí pessoal, e aí galera do canal Literaturas e Humanidades, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos refletir nesse vídeo de hoje sobre a continuação, né, esse mundo ultimamente, toda a nossa vida. Aí se a gente for refletir sobre muitos aspectos da pós-modernidade, né, sobre o Bauman, sobre o Stuart Hall, sobre outros grandes pensadores, tudo é muito fluido, né? Tudo é muito passageiro, a própria cultura muda, sendo que há uma discussão se hoje realmente temos uma cultura ou não, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro dessa fluidez, às vezes a gente promete, a gente se compromete, mas às vezes as coisas passam, outros temas vêm à nossa cabeça e as coisas ficam muito desconectadas. Tudo tem ficado muito desconectado na vida contemporânea e esse canal também às vezes fica um pouco desconectado. Mas nós estamos aqui para dar continuidade às nossas reflexões filosóficas e sobre alguns postulados góticos interessantíssimos de se observar lá em Castlevania, né? A minissérie da Netflix Castlevania, que foi muito maravilhoso, muito fundamental, e a gente refletiu no primeiro vídeo sobre algumas questões gerais, sem dar muito spoiler, sem contar muito história, né? E a gente falou aqui sobre desejo, loucura, ambição, poder. Quem ainda não assistiu, procura aqui nesse canal o primeiro vídeo de Castlevania, vai lá, faz uma reflexão, deixe seu comentário, dá aquele like, faz aquela divulgação que ajuda o canal a crescer, a atingir outras pessoas que gostam da literatura, que gostam do fantástico, do terror, do gótico, tá pessoal? Então faz isso. E aí continuando, fazendo hoje uma rápida reflexão, mais uma vez, sem tentar dar muito spoilers, porque já faz um tempinho que encerrou, né, agora a minissérie, essa minissérie aí com 4 temporadas, se não me engano, mas pode ser que algumas pessoas ainda não tenham assistido e o objetivo maior do vídeo é refletir sobre algumas questões e não narrar a história ou fazer uma análise apenas narrativa, como outros canais muito interessantes fazem. Mas nosso foco aqui é trazer reflexões psicológicas, psicanalíticas, do inconsciente humano e também questões exteriores como a cultura e a sociedade, com base naquela representação do monstro, do gótico, tá bom? Então, hoje nós vamos refletir sobre aqueles primeiros episódios, ainda lá da primeira temporada, quando o Drácula perde sua esposa, porque é lá que fica muito claro a questão de que Castlevania não é só um anime que está ambientado na Idade Média, como muitas pessoas falam, não, é porque é da Idade Média. Na verdade, se a gente for ver naqueles primeiros episódios, a gente vai ver uma mescla de Idade Média, mas também com características já da modernidade, né? Grandes desenvolvimentos e os próprios personagens como Carmila e as irmãs da Carmila, as vampiras irmãs, né, que dominam o seu grande poderio, né, que elas têm, elas falam nos avanços modernos. E aí, como avanços modernos, se a gente tem castelos antigos, se a gente tem uma referência ao cristianismo, ao catolicismo muito grande, qual é essa modernidade? É porque é como se nós estivéssemos ali em Castlevania em um universo paralelo. Isso é muito interessante também, em que a humanidade, e não só a humanidade, porque lá existem outras raças, como os próprios vampiros, né, e várias outras raças de monstros, muito inteligentes por sinais, lá existiu um desenvolvimento completamente diferente do nosso desenvolvimento aqui no mundo real. Então é como se fosse um mundo paralelo. Lá não se desenvolveu muito a questão da tecnologia, mas em compensação o mundo da magia, da compreensão filosófica, da compreensão cosmológica do mundo, do universo, da alma, né, dos espíritos. Isso foi muito bem desenvolvido ao longo do tempo por vários estudiosos, como a gente pode perceber lá. E a grande reflexão que fica é justamente essa, né, da representação. Em um dos pontos, a gente vai ver
que o Drácula, sendo ele o monstro poderoso que ele é capaz até de convocar uma horda de demônios do inferno para a terra, mas ele vai fazer uma reflexão muito importante sobre o ser humano que matou a esposa dele. Por quê? Porque ela foi considerada uma bruxa, quando na verdade ela estava estudando a medicina, que o Drácula já tinha todo o conhecimento, né, medicinal, inclusive contemporâneo aqui dos dias atuais. O Drácula já tinha todo esse conhecimento e estava ensinando para a esposa dele se tornar a melhor médica, aquela pessoa super-humana que queria aprender medicina para ajudar as demais pessoas, mas foi acusada pela igreja, né, católica, né, tem aí o simbolismo do cristianismo, que diz que está fazendo bem quando na verdade está destruindo, né? E nós sabemos que culturalmente falando foi assim nas cruzadas, por exemplo, quando se matou várias mulheres acusando-as de bruxa, não porque realmente elas faziam bruxaria, mas porque pertenciam a uma outra cultura diferente da do cristianismo, da que a igreja queria, né? Então realmente a igreja, em nome de Deus, de Cristo, do Novo, ela realmente provocou muitas atrocidades ao ser humano. E aí o Drácula vai fazer essa reflexão. Como é que vocês destroem um ser humano que está pensando no bem dos demais seres humanos? Então é como se na verdade o Drácula, com todo o poder dele e sendo ele um monstro, ele estivesse transferindo a monstruosidade para nós. Então realmente quem é o monstro? É o ser que tem uma capacidade intelectual, mágica, poderosa, maior? É só isso o monstro? Ou o monstro realmente é aquele que tem ódio, aquele que persegue, aquele que realmente não consegue entender os benefícios, né, de algo novo e quer apenas manter o poder e persegue de repente esse algo novo com medo de perder o poder? Então quem fez isso? Os seres humanos, né, ali fundamentado pela instituição, que é a Igreja Católica, mas apoiados por toda a sociedade, por toda a comunidade, sem ninguém dizer não, sem ninguém refletir ao contrário daquela situação. Então nós vemos aí na figura do Drácula, na verdade, a transferência da monstruosidade para o ser humano, que é aquele ser que tem desejo de poder, que tem medo de perder o poder e que quer controlar cada vez mais outros seres humanos, as massas de seres humanos, que é ali a cidade, né, toda a sociedade, quer que todos pensem do mesmo jeito, acreditem nas mesmas questões e que perseguem o novo e tentam destruir o novo, porque tem medo, mesmo que esse novo seja algo bom, seja algo melhor, mas o medo de perder o poder faz com que essas pessoas persigam, destruam. Então quem é o monstro no final? Nós, seres humanos. E se nós formos ver essa reflexão que o Drácula traz ali quando ele vai destruir, né, quando ele está se preparando para destruir tudo, realmente nós, seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, por meio das instituições, é quem tendemos a controlar outros seres humanos, queremos manipular, seduzir, controlar outros seres humanos, às vezes pela força, às vezes nem precisa de força, só precisa de um discurso belo, maravilhoso, bonito, para que as pessoas realmente caiam e acreditem realmente naquilo. O nosso medo do novo é uma coisa muito do ser humano. Óbvio que existem pessoas que arriscam mais, outras menos, mas o medo novo é nosso realmente. Às vezes optamos por coisas que não são tão inovadoras e que poderiam ser interessantes para nos modificarmos, nos tirarmos de zona de conforto, nos fazermos melhores, mas nós preferimos ficar na zona de conforto desde que a gente mantenha aquilo que a gente já conquistou. Então isso são características muito humanas que Castlevania sempre está trazendo e está refletindo. Então, além daqueles grandes castelos que apresentam um certo medievalismo, né? Além daquele formato todo clerical, mas além daquilo, a gente percebe uma reflexão e uma representação do ser humano moderno ou pós-moderno, de acordo com alguns pensadores, né? Se a gente for perceber realmente as reflexões e não apenas a ambientação em si. E mesmo na ambientação a gente percebe essa reflexão e essa
representação do que realmente vem a ser o ser humano na sua essência. Né? Então, a mesquinharia, a estupidez, a falta de reflexão, o medo, tudo isso Castlevania vem refletindo sobre o ser humano. E alguns, né, sobre o desejo sim de inovar, aquilo que a psicanálise chama de sublimação, aquilo que o ser humano tem, mas que ainda não ganhou força o suficiente para que a gente venha a ter uma civilização melhor. Então essa é a reflexão desse vídeo, baseado aí ainda em Castlevania, e vamos trazer sim outras reflexões, eu espero, se os temas não mudarem, não surgirem outras grandes obras, mas claro, essa foi uma obra perfeita e vamos trazer outras nuances, outros aspectos. Então é isso, obrigado por ficar aqui comigo na reflexão, segue lá no Instagram, deixa aqui seu like, seu comentário e até nos nossos próximos vídeos aqui no canal Literatura e Humanidades. Valeu, galera!